Olá, boa noite. Simone Veiga falando. Bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Vou dar aqui uns minutinhos para o Instagram entregar aqui que já estamos ao vivo, para as pessoas irem entrando, para também nossa convidada chegar. Olá. Boa noite aqui. Bem-vindos ao perfil Sagrado e Profano. Esse perfil está ancorado nos saberes da lei do tempo, do sincronário das 13 luas, do Tzolk'in. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E essa noite é muito especial, né? Estamos no espelho rítmico branco, né? E o que isso significa, né? Que é um dia para a gente refletir, para a gente colocar as coisas em ordem. E então, por isso que eu vou trazer aqui, né, a Thalita Defente. Ela, juntamente com a Vânia Temporini, do Tzolk'in na Prática, foram minhas mentoras nesse estudo do sincronário. Para nós falarmos do sincronário muito além, né, de uma contagem de tempo, explicar um pouco melhor, para que todos possam entender um pouco mais e colocar esse saber aí muito sagrado, muito divino em suas vidas. Vou chamá-la aqui. E aí também, pessoal, vão falando qualquer coisa com um som, alguma parte que vocês não entenderam, podem ir perguntando. Já convidei, vou aguardá-la entrar. Tem o tempinho aqui, né, e o Instagram. Ah, deu certo. Olá, boa noite. Oi. Tá bom aí, Si? Boa noite. Aqui tá ótimo o som. Ah, que bom. Tô ajeitando para ficar bem. Não ficar só metade da cabeça, né? É. Eu tô estreando um lugar novo aqui hoje, mas acho que tá ok. Tá ótimo. Bem-vinda, ainda bem, finalmente deu certo. Ai, gente, que emoção. Obrigada, Si, pelo convite. Muito especial, hein? Falar sobre isso, estar aqui nesse canal com essa proposta que você tem, muito boa, muito bacana. E eu que agradeço, Thalita tá lançando o livro, vai contar tudo isso aqui hoje. Eu gostaria de começar pelo Beabá, né? Para você explicar um pouco da diferença, né? Lei do tempo, sincronário das 13 luas, Tzolk'in, para a gente introduzir esse assunto e depois entrar especificamente nesse assunto aí, para a gente se aprofundar. Enquanto isso também vai chegando mais gente. Tem os aviãozinhos, né? Não sei fazer isso aí do aviãozinho, de mandar, né? Não sei, que manda para todo mundo. Não sei fazer isso. Mas é isso. Legal. Então. Então eu vou mandando. Legal, legal, isso. Tem o aviãozinho, né? Então, boa noite, todo mundo que está aqui. Tem uma confusão, né? Existe uma confusão e, na verdade, é quase a mesma coisa, mas tem algumas nuances diferentes nessas nomenclaturas. Lei do tempo, Tzolk'in, sincronário, sincronário da paz, sincronário das 13 luas, calendário maia, né? Que muitos utilizam esse termo. Bem, vou tentar simplificar, né? Essa sopa de letrinhas. Eu brinco que a gente aperta a tecla SAP para traduzir, né? Eu começo pela lei do tempo, que a lei do tempo seria o guarda-chuva, né? A lei do tempo é o que abrange tudo isso, porque a lei do tempo é um estudo que envolve mais de 10 ciências. Então, a gente tem matemática, em primeiro lugar, né? Tudo é baseado nos números. Matemática, física, física quântica, geometria, geometria sagrada, I Ching,
psicologia, astronomia, aí entra a cosmologia maia, né? Então, todo o estudo do legado maia. Então, assim, é um mix, né, de conhecimentos, de saberes, a lei do tempo. E a lei do tempo é como a lei da gravidade, né? A lei da causa e efeito. Então, é como uma outra lei que a gente vive, né? Então, isso seria a lei do tempo. Qual que é o segundo que eu gosto de falar? O sincronário das 13 luas, né? O sincronário das 13 luas, então, eu chamo é a ferramenta para você colocar em prática esse conhecimento da lei do tempo, né? Então, o sincronário das 13 luas, ele sincroniza, como o nome diz, sincroniza com os ciclos naturais. Então, eu gosto sempre de dar essa visão, né? Que enquanto a Terra está girando ao redor do Sol, ela demora 1 ano para fazer isso, 365 dias, a Lua também está girando ao redor da Terra. Então, esse ciclo da Lua ao redor da Terra, ela faz 13 voltas completas de 28 dias. Então, por isso que é sincronário das 13 luas de 28 dias, ou sincronário das 13 luas, né? Porque a gente está sincronizando. Opa, o som sumiu. Eu esqueci de tirar o meu alarme. Eu tenho um alarme-chave. Eu tenho um alarme dos portais. Então, toda vez que tem hora igual, meu celular toca e é para eu lembrar de respirar. Então respira. Todos vamos. Respirar, né? Porque é muito bom, né? A gente esquece, né, dessa conexão espiritual, essa conexão que tá. Então, tenho esses alarmes para lembrar que a família inteira, né? Ouve meu celular tocar, respirar, né? Para respirar conscientemente, né? Para se conectar. Enfim, então, esse é o sincronário das 13 luas. O sincronário da paz, ele é um movimento pela paz, né? Então, ele é um movimento mais amplo que envolve aí, que faz essa união, né? Da cultura, da ciência, das religiões, né? Em nome da arte, para promover a paz, né? A partir dessa sincronização com os ciclos naturais, usando o sincronário das 13 luas. Então, falei calendário, que foi já estou com o pensamento na frente, nesse sentido de falar da diferença, né? Do calendário para o sincronário. Então, o calendário que a gente usa, né? O termo calendário vem de calenda, que é o livro de cobrança de impostos, né? Então, foi um tempo imposto para a gente. Então, em alguma oportunidade eu conto dessa história, né? Do tempo aí, desse calendário que a gente vive, totalmente irregular, que só segue a energia do Sol, né? Que é uma energia masculina, uma energia de ação, yang. Não tem nenhum problema na energia masculina, muito pelo contrário, né? A gente precisa, hoje a gente está falando desse equilíbrio, é o dia do equilíbrio, a gente precisa equilibrar as duas forças, né? Então, o Sol, ele emana pra gente essa energia yang, de fazer, de ir para cima, de realizar, né? Só que em excesso gera o capitalismo, consumo desenfreado, gera essa aceleração que todo mundo tá, né? Essa coisa de muito, 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 né? E a Lua, ela é o oposto. A Lua é o feminino, é o que acolhe, é o que fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dessa força yin, né? Feminina. Então, o sincronário das 13 luas equilibra essas duas energias. E o calendário que a gente vive, além dele só viver o masculino, essa energia yang, em excesso é negativo, ele tem 12 meses irregulares, 12 meses que não faz sentido, né? Então, o equilibrado seria a gente ter 13 meses perfeitos de 28 dias, né? Com um dia extra, que seria o dia fora do tempo, que a gente comemora, celebra a paz. Então, o sincronário da paz seria esse movimento pela paz, onde a gente busca a mudança dessa forma de compreender o tempo, né? Não nessa forma irregular, que a gente acaba sendo dominado, né?
E, então, esse é o sincronário da paz. E aí o Tzolk'in, onde entra o Tzolk'in? Gente, já me perdi, né? Quantas nomenclaturas. Eu lembro quando eu estava contando para minha mãe isso dessa forma, ela falou assim, nossa, mas você ainda não chegou no Tzolk'in? Eu falei, o Tzolk'in, ele foi usado, né, uma ferramenta sagrada deixada pelos maias galácticos, né, e usadas pelos maias clássicos, ou seja, os povos maias utilizaram essa ferramenta, que é uma ferramenta totalmente espiritual, né? Então, aí que entra muito essa confusão do calendário maia. Ah, isso é calendário maia? Não. Os maias utilizavam o Tzolk'in, que é uma contagem do tempo, né? Os maias tinham mais 17 tipos de calendário, o Tzolk'in era um deles, né? E então as pessoas acabam confundindo, é calendário maia? Não, não é calendário maia, porque, como eu te falei, é tudo isso e mais um pouco, né? Então o Tzolk'in está contido dentro do sincronário. Eu acabo resumindo, só falo sincronário, né? Porque envolve tudo isso. O Tzolk'in, ele seria a ordem, a gente chama de ordem sincrônica, né? Então, enquanto as 13 luas, a gente está falando da ordem cíclica, porque está contando os ciclos naturais, o Tzolk'in vai falar da ordem sincrônica, que ela está sincronizando o centro da galáxia com todas as outras galáxias, com Sirius, né, com os outros planetas. Então, ele faz uma transmissão cósmica mesmo, né? E aí, ele codifica os raios recebidos do Sol e do centro da galáxia, né? Então, o Sol seriam selos, né? No Tzolk'in, cadê minha matriz? Ai, tá aqui, daqui a pouco eu pego ela. Vou pegar ela agora, peraí. Tá. Pausa. Era para ela estar aqui, essa daqui. Comercial. Oi? Pausa para comerciais. Eu esqueci de deixar ela aqui. Então, os selos, né? Essa é a matriz Tzolk'in. Então, os selos são as frequências que a gente recebe do Sol. Então, está codificado nesses selos. E os tons são as frequências que a gente recebe do centro da galáxia. Então, chama tons galácticos, né? Que também está conectada com os giros da Lua, com as 13 luas, porque são 13 tons. E aí, então, seria a força masculina e feminina integradas, né? Um Qin, né? Tzolk'in. Tzol é contagem, Qin é dia, tempo, né? Então, o Qin seria a união do feminino com o masculino, né? Da força solar com uma força lunar, né? No caso. É isso. Então, resumidamente... Para a gente fazer essa introdução para entrar mesmo na conversa, né? Você lançou o livro agora, né? A Trilha Encantada, onde você traz, né? Falando muito do Tzolk'in, do sincronário, de forma lúdica, né? Usou a própria estrutura, né, do Tzolk'in para fazer isso, das ondas encantadas, né? Como que a gente pode, então, se organizar, né, para colocar mesmo esse saber na prática? Porque você fez com uma linguagem simples, de uma forma lúdica, justamente isso, né? A sua página tem isso, né? Tá na prática, né? Assim, é muito fácil a gente começar a estudar e não conseguir aplicar, né? É mais desafiadora a prática, né? Então, como a gente pode se organizar, né? Já usando aí essa energia de hoje, para pôr mesmo esse saber na nossa vida, né? Uhum. Então, eu vou mostrar a carinha dele, né? Essa é a Trilha Encantada. Eu peguei nesse livro, né? Eu quis trazer exatamente o conceito das 13 luas, dos 13 tons galácticos, porque é justamente a frequência que a gente está totalmente desconectado, que é a nossa essência Yin, né? E foi muito isso, sabe? Quando eu entrei em contato com o sincronário, eu falei, putz, é legal, maravilhoso, tá aí no dia a dia, né? Como que isso... O que eu faço com isso? Então, assim, acho que as formas de colocar em prática, a primeira que eu vejo é esse auto-olhar, né? Um olhar de autoconhecimento, de autopercepção. Então, primeiro,
eu me identifico ali, me conecto com a minha essência, né? Com quem é o meu Kim, quem eu sou ali dentro da o meu selo e meu tom, né? E começo a estudar essas frequências para compreender como que eu estou usando isso na prática, né? Como que eu uso aqueles poderes, aquela essência na prática. Então, por exemplo, aqui no livro eu trago só os tons, né? Então eu conto uma historinha bem lúdica, né, os 13 amigos, né, os 13 tons são personificados em 13 amigos, que eles vão fazer uma trilha encantada, né, rumo à montanha encantada para descobrirem seus poderes. O Cosme, que sou eu, e vamos falar do Hit, que é hoje, que é você, inclusive, né? Começar aqui, ó. Vou falar dela, que daí a gente fala um pouquinho da prática mesmo. Então, aqui, ó. Aqui entrou a Hit, né? Essa é a personagem Hit, que é você. Então, eu coloco aqui, né? Olha só como que eu trouxe, né? A sabedoria de cada tom. Hit está sempre em movimento. Hit, daí eu também fiz isso, né? Fiz uma analogia. Eu peguei todos os personagens, eu abreviei e virou três ou quatro palavras, virou o. Então, Hit é de rítmico, o nome do personagem. Então, Hit está sempre em movimento. É a que traz equilíbrio e organiza as ações. Daí ela fala, né? Antes de partirmos, duas coisas importantes. Partimos para a jornada, né? Para a trilha. Primeiro, precisamos conferir nossas bagagens e equilibrar igualmente o peso entre todos nós, para ninguém carregar peso a mais e ficar mais cansado. Então ela já tem esse olhar de buscar a justiça, né? E aí eu falo, qual que é a brincadeira? Primeira brincadeira na prática. Eu sou Hit, vamos supor, no caso você é a Hit, né? Você faz isso na sua vida? Você se vê assim, fazendo dessa forma, né? Como que é esse equilíbrio na sua vida? Quer compartilhar? É tipo um bate-volta aqui, a gente não programou isso. Ixi, virei entrevistada. Mas é legal a gente compartilhar nossas experiências, né? Não, eu adoro organizar. Vou primeiro para a parte da ordem, né? Uhum. A questão da ordem, eu sempre gostei de organizar, tanto que eu fui para a organização de eventos, né? Trabalhei uma boa parte da minha vida como organização. E agora há pouco aqui entrou uma amiga que eu lembrei. Eu sou a pessoa que faço o encontro das turmas, né? Então eu gosto de organizar isso. Gente, faz tempo que a gente não se vê, precisamos organizar alguma coisa. Eu sempre fui de fazer esse movimento, vamos encontrar, vamos. E essa coisa também da troca. Então hoje eu converso com você, você fala, por exemplo, do seu livro. Amanhã eu vou conversar com alguém que vai falar que tem dúvida do sincronário. Eu já vou fazer a ponte, né? Dessa, nossa, ó, um tem a informação e o outro quer saber. Então eu faço muito isso, né? E a questão da justiça, eu sempre fui muito. A injustiça é uma coisa que sempre me incomodou, né? Então, nem sempre, talvez, eu consegui aplicar, né, a justiça, assim, porque senão eu ia virar justiceira. E, às vezes, até também já me intrometi em questões. Eu tive uma questão forte dentro do autoconhecimento, que é a questão do intrometer, né? Mas porque me batia essa coisa me sentia que era uma injustiça, né? Mas não cabe, entendi, né, hoje, que tem coisa que não cabe a mim, né? Que é um processo, talvez, da pessoa, né? Que tem algo maior por trás que eu não tenho que me meter, né? Então, mas o senso vem, né? Então, você vê no coração bate, né? Então, foram essa parte aí é bem minha, né? E a coisa do andar, que também tá meio. Como eu sou caminhante, né? Então, essa coisa de realmente dar esse ritmo, de andar e andei um tempo em círculo, mas, né? Entendi também como dar o ritmo para minha caminhada, né? Que é uma coisa que a Rit fala no livro, né? Ó, vamos fazer uma caminhada moderada, porque se a gente for muito lento, um perde do outro, se a gente for muito rápido, a gente se cansa, não consegue chegar, né?
foi uma busca também, eu consegui achar esse meu ritmo, né? Porque tem hora que aí eu ia muito me atropelava também, né? Uhum, Atropelava processos. E aí tem hora que você se frustra e dá aquela parada, né? uhum. Mas também é uma coisa que a gente conversou outro dia, né? Que a gente tem que... O ritmo vive as duas polaridades para conseguir encontrar esse caminho do meio, né? Uhum, exatamente. Então foram essas reflexões aí que vieram. Que legal. Então acho que esse é o primeiro passo para a gente, como colocar em prática é fazer essa autorreflexão. Hoje nada, né, é tudo muito sincrônico. A gente tá num dia que fala dessa reflexão, de a gente buscar esse refletir, né, realmente se olhar no espelho e refletir. Acho que esse é o primeiro passo, né? Quando você entra nesse mundo, conhece o sincronário, é um autoconhecimento, se ver, né? Se refletir ali. O que eu estou usando? Estou usando bem essa energia? Então, que nem, eu comentei até na live com o Juan do meu poder de influência, né? Esse é um poder do humano, eu sou humano cósmico. Então, um poder do humano é poder de influência. Eu usava querendo impor, Para fazer a cabeça. goela abaixo, vai ter que entrar, vai ter que. Isso, né? Ouvir goela abaixo tinha que ser do meu jeito, enfim, eu tinha uma coisa muito impositora, né? Então eu aprendi. E aí foi muito bonito compreender a partir do sincronário como eu harmonizo esse meu lado, né? Então, como eu harmonizei? Quando eu compreendi uma outra força do humano que é o livre-arbítrio. Então, quando eu entendi o livre-arbítrio, ou seja, que as pessoas têm liberdade para escolher no momento delas, né, quando elas quiserem, como elas quiserem, o que elas quiserem, isso me deu uma liberdade também. Eu falei assim, eu não preciso que as pessoas, todo mundo acredite nisso, ou goste disso, ou entenda isso. É livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser, gente, é livre-arbítrio. Nossa, isso me deu uma liberdade, né? E aí eu equilibrei o meu poder, né? Porque tudo em excesso é ruim, né? Ou seja, o excesso, tanto o excesso para mais, o excesso para menos, né? Ou falando desse poder do influenciar, né, do humano. Um para mais é isso, você está impondo. Um para menos, você não se impõe, você não coloca a sua fala, né? Você não fala a sua opinião, né? Então tem que estar ali no meio termo, né? Então, esse foi acho que esse é o primeiro passo, Simone, para a gente colocar em prática, né? Depois, uma outra forma, né? Além dessa questão de si mesmo, autoconhecimento, eu gosto muito. São duas outras coisas que eu gosto de usar muito. Tanto para compreender as relações, as pessoas com as quais eu convivo, família, amigos, né? Então, eu aplico muito isso na prática, realmente, de compreender a relação. E aí, de novo, né? Você respeitar o outro, porque o outro é diferente de você, não pensa igual você, não caminha do mesmo ritmo que você, e tudo bem, né? Mas conseguir compreender, olha só, né, por exemplo, o autoexistente, né, a minha irmã esse é o 4, a Alt, no livro, né? Ela gosta, ela precisa de tudo definido, tudo organizado, milimetricamente, tem a listinha, tudo. Se não tiver isso, não faz, né? Então, eu preciso respeitar isso. Então, acho que para mim me ajudou muito também a harmonizar as relações, né? Compreender o outro, como o outro funciona. E a outra coisa, a forma de colocar em prática, que é sensacional, é justamente a gente se organizar, né, Simone? Organizar a nossa vida, a nossa rotina, surfando na onda, não tomando caldo da onda, né? Então, eu, por exemplo, meus atendimentos, eu te mandei, né, a agenda. Eu tenho alguns dias chaves que eu marco atendimento, né? Porque são os dias, normalmente são os dias de quarta dimensão, ou dias de cooperação, né, que tenha uma canalização, né? Então eu treino no tom 1, 7, já falando outra língua, né? Mas eu selecionei alguns dias que para mim fazem sentido de atender. Mas aí você pode organizar um dia, qual é o melhor dia para você fazer uma reunião, qual é o melhor dia para você dar um curso,
né? Poxa, é um curso que vai usar muito a mente, então tem dias específicos para você trabalhar isso. Então é muito legal. A gente trocou bastante isso, depois você pode trazer essa experiência, porque, por exemplo, você vai dar uma reunião, vai fazer uma reunião num dia que você quer que todo mundo seja concentrado, mas dentro do sincronário é um dia de segunda dimensão que fala com o emocional. Aí tá todo mundo pensando no namorado, na briga que teve com a mãe e tal, e você tá querendo que as pessoas estejam focadas e não vão estar, né? Porque energeticamente o dia não está propício para aquilo, né? E aí, às vezes, lançamento, você vai lançar alguma coisa no meio da onda, no fim da onda, né? Sei lá, num período que não é propício, porque não é um início, não tem aquele começo, né? Então, para se organizar no tempo, né? A gente se calibrar mesmo, né? É como a gente estava falando, né? É o norte, né? Ele te dá o direcionamento como seguir, né? Então, na prática, hoje, né? Hoje a gente está falando do rítmico, né? Que o tom rítmico fala de organizar, equilibrar, né? E colocar esse ritmo nas coisas, né? Então, é ótimo. Foi um ótimo, tá acabando o dia, né? Mas foi um ótimo dia para organizar as coisas. Pega uma gaveta, organiza a agenda, né? Bota ordem naquilo que tem uma bagunça, né? Então, nesse sentido, assim, sabe? E aí a gente pode fazer nesse âmbito mais material e que isso vai refletindo em outros setores, né? Ah, vou fazer a faxina da casa, vou fazer a organização da gaveta, mas isso ajuda a mente se organizar, as emoções se organizar, quer dizer, conforme os giros vão passando, a gente consegue ir aprofundando nesse conhecimento. Eu lembro que eu comecei usando as roupas da cor, até hoje ainda faço isso, mas de vez em quando eu ponho um verde, ponho uma cor que não tá ali tão forte no sincronário, mas eu comecei pondo a cor do dia para começar a me sintonizar com aquela cor. Eu também tenho isso, eu pintei a agenda do celular com as cores, então eu já sei que aquele dia é vermelho, aquele dia é branco, aquele dia é azul, amarelo. Então, essas coisinhas que parecem ser pequenas, né? Mas que para mim resolveu muito, né? E eu também já virei a agenda dentro dos 13 dias. Eu saí do segunda, terça e quarta, né? Uhum. Coincidiu que a época que esse conhecimento chegou para mim, eu também estava lá em tratamento, lá no estúdio com a Vânia, e ela já fazia também os atendimentos dentro da onda, né? Uhum. Então foi muito mais fluido, né? Muito. Conseguir encaixar. E agora eu me perco no gregoriano. Igual agora eu comecei a fazer yoga. Ai, segunda e quarta. Eu ainda não consegui acertar a data agora. Eu não fiz nenhuma aula ainda. Porque eu já marquei outra coisa, porque para mim não é segunda, quarta, né? Sim. Porque para mim Uhum. são os tons. E eu encaixei ali uma entrevista, encaixei uma reunião. E aí ainda vou. Meu Deus, como fazer essa conexão, né? E aí já vamos emendar, né, essa questão, né, do sincronário, muito além de uma contagem de tempo, né, que ele é um direcionador dentro do autoconhecimento, dentro do meu processo, ele tem me dado sustentação em tudo que eu venho aprendendo, né, até para entender. Então, assim, por exemplo, hoje foi um dia, por exemplo, que eu não me dei bem, poxa, eu tô tomando caldo aqui nesse dia, né? Por quê? Qual é a energia desse dia? E entender por que isso para mim ali está sendo um desafio, né? Uhum. Nem todos porque às vezes você se dá bem ali com um selo, mas em determinado tom ele já virou um desafio, né? Depende do dia. E essa observação é fundamental, porque aí vira um direcionamento. Poxa, é dia de enlaçador. Nossa, não tô legal. Poxa, eu tô apegado ao meu ego, eu preciso olhar para isso. Ah, é dia de lua, não tô angustiado. Poxa, eu preciso lidar Olhar aqui para com as as minhas minhas emoções, emoções. né? Exatamente, E, exatamente. e assim vai indo, né? E eu lembro, é,
igual você falando, né, da questão da agenda tal, né, que eu até compartilhei com você que uma vez, eu já sabendo do sincronário, eu fui agendar uma reunião e o cliente falou assim para mim que ele viajava muito, era relacionado a turismo, e ele só tinha um dia que era a segunda dimensão. E a gente ia fechar um projeto. E eu falei, meu Deus, esse dia não é dia, mas era o único que ele tinha. E eu fui, e foi horrível. Foi horrível, ele estava com a bebezinha dele, ela tinha 1 ano e pouquinho, 2, começando a andar, e se bateu lá, se machucou, chorou. E assim, foi qualquer coisa, menos uma reunião. E aí eu falei assim, não, da próxima vez eu não marco para marcar num dia errado, né? Então foi bom eu viver isso na Uhum, prática, né? De ver, poxa, realmente não dá. E aí, às vezes, a gente, quando a lei do tempo tá inconsciente, a gente xinga, a gente reclama e não traz para consciência por que aquilo não deu certo, né? uhum. E aí, entendendo as energias, fica mais fácil surfar. Igual o dia de macaco. É mesmo, né? Que a gente estava brincando, né? O dia do macaco. Geralmente acontece alguma coisa que para quebrar aquela rotina, né? Uma coisa ali para te desafiar, para ver se você está ligado, né? Ver se você não está iludido ali com a coisa. Se você for rígido, dia de macaco, se você for rígido, nossa senhora, cai de boca na prancha, né? Cai, cai. Então, é, é muito interessante a hora que você já sabe, né? Então, eu lembro, eu tenho um primo macaco, e ele é macaco rítmico ainda. Aí chegou num dia de macaco que eu lembro até que era dia de eleição. E eu, assim, a hora que eu ia sentando para meditar, ele me ligou. Posso passar aí? E aí eu falei assim, eu queria falar não, mas eu falei, é dia de macaco. Tá, vou deixar ele quebrar minha agenda. Vou deixar ele quebrar minha agenda. E foi ótimo, porque ele passou aqui, me ajudou com uma coisa que eu estava precisando. Me deu carona até onde eu ia votar. E ainda choveu, e aí eu não me molhei. E me deixou depois na casa da minha mãe. Assim, meu dia deu tudo certo, Olha que bom. graças a eu ter aceitado quebrar a minha rotina, Uhum. né, que eu tinha planejado. Então, talvez se eu tivesse falado não, depois eu ia tomar chuva, aí sim que as coisas não iam dar tão certo, né? Então, Exatamente. aprende, tem uma sabedoria assim maravilhosa, Tem. maravilhosa. Eu sempre falo, né? Acho que o começo é a gente viver, né? A gente precisa viver no mínimo 9 meses, né? Porque 9 meses é o período que eu nem sei onde eu coloquei minha tabela tá aqui embaixo. O 9 meses, né? Se você olha, né, essa matriz aqui, né? Que são todos os Kins, né? Todas as combinações possíveis que a gente tem da energia do Sol com a energia que vem do centro da galáxia aí, que seria a lunar, né? São 260. E 260 são 9 meses que simboliza uma gestação humana, né? Então, realmente, o Tzolk'in tem toda uma sabedoria gestacional que tem, a gente aprende vem aprendendo desde a gestação, né? E a cada 9 meses a gente tem a oportunidade de começar de novo. Então, o que eu sempre sugiro, né? Pega um giro, que a gente chama de giro, né? Todo esse tempo aqui que a gente passa, esses 9 meses aqui, e sente. Exatamente, sente aquele dia, só sente. Eu falava bastante com a minha irmã, né? Quando ela começou, ela falou nossa, que isso funcionou muito para ela, Thalita. No final do dia, eu vou olhar qual Kim que foi. Que daí ela começava, porque para ela falou assim, eu não quero ficar sugestionada, sabe? Porque também tem isso, né? Ah, é isso, então eu vou pensar Uhum. assim. Não, daí no final do dia ela ia ver qual era a mensagem do dia, que quem que era, tal. E ela começou assim, daí ela começou a fazer um padrãozinho também. Ah, dia de lua, eu fico chorosa, dia não sei o quê, né? E ela começou a ver padrões de comportamento, né? Padrão, como que a gente interage com cada energia, porque também é diferente, né? Que nem alguém estava falando para mim, nossa, hoje eu tô muito assim, assim, assado. Falei, nossa, eu tava exatamente assim como você tá, mas no dia do guerreiro. Né? Então, assim, eu falei, cada energia, cada um reage de formas diferentes, de acordo com aquilo que tá vibrando, que tá vivendo, e também, né, se
Às vezes, como a gente está mais tempo, né, seguindo e praticando e vivendo isso, a gente também começa a ver que, nesse comentou do enlaçador, né? Você começa a ver que depois de um tempo, você se dá bem, aquela energia já não é mais problema, mas de repente uma que era, virou. Não tem isso também? Nossa, eu ia bem nesses dias, agora eu tô... O que está acontecendo? Qual que é a mensagem? Então, acho que essa é o pulo do gato, né? Porque, como você falou, não é só contar o tempo, porque hoje é Kid, não sei o quê. Não, é você compreender o tempo, né? Compreender o que está pedindo para você, qual que é a sabedoria presente naquele momento, né? Naquela tanto período, né? A gente trabalha ciclos dentro de ciclos, né? Pequenos ciclos e vai crescendo ciclos. E se compreender, por isso que é muito autoconhecimento, né? É se compreender. Eu quero, não sei se cabe já falar disso, não, mas acho que é legal, né? Falando dessa questão prática, né? Eu tive uma experiência, né? Eu estava até contando com uma leitora, ela teve Covid, ela ficou. Eu mandei o código para ela, né, do livro, né? Falei, mandei o rastreio, agradeci e tudo mais. E aí não me respondia, eu falei, eu preciso saber a sua data de nascimento, eu quero mandar seus áudios, tá. E ela não me respondia, passou. Daí, de repente, e eu mandando, né? Oi, tudo bem? Meio sem graça, assim, telefone, enfim. Daí o marido dela falou assim, ela tá internada, tá com Covid, tá na UTI. Eu falei, nossa senhora, fiquei assim, mandei bastante luz pra ela. Ela tá recuperada, tá em casa, mas ela ficou 10 dias e a gente tava conversando, né? E aí eu contei pra ela, compartilhei com ela uma experiência que eu tive com o Pedro. E eu falei, pode ser que isso te ajude, né? A compreender a sua própria experiência que você viveu. Porque antes do Covid acontecer, né, antes da pandemia ser decretada, né, inclusive antes de chegar no Brasil, eu passei pelos mesmos problemas, né, com o Pedro, o meu filho tem 5 anos, e a gente ficou 10 dias no hospital, desses 10, 3 na UTI, com os mesmos sintomas do Covid, né, ele teve pneumonia, não conseguia respirar, ele tossia, todos os sintomas, só que na época era carnaval, era no meio do carnaval, era a véspera de carnaval, foi a gente foi internado na quarta-feira, véspera de carnaval, e eles não quiseram fazer o Covid. Não tem caso no Brasil, vocês não são grupo de risco, que não sei o quê, e não quiseram fazer. Eu rio porque, né, parece que tem até uma manipulação aí. Mas o que essa experiência ensinou pra gente, né? A gente foi internado, eu falo a gente porque meu marido estava junto, a gente ficou os 3, né? Nos 10 dias a gente ficou nós 3 no hospital. E a internação... Espera só um pouquinho, deu um... Cortou ou não? Não, aqui tá. Então tá bom. A internação... foram, a gente, de internado mesmo, a gente ficou, porque a gente ficou ida e volta, sabe? Vai no hospital, volta, e daí, um dia que a gente foi, não voltou. Foi no desafio, olha só que bonito, daí tô contando essa experiência, porque foi assim que eu comecei a compreender o que era que eu tava, o que aquele momento estava ensinando pra gente como família, né? Então foi na onda do vento, a onda do vento fala da respiração, da comunicação com o espírito, né? Da nossa espiritualidade. E a gente foi internado no dia do desafio dessa onda. Então, na noite lunar, no segundo dia dessa onda, e a gente teve alta lindamente no cachorro, né? No amor, na intenção do amor, que era no dia 9 dessa onda. Então, internado, a gente ficou 7 dias. E aí eu falei, nossa, quanta coisa, né? Quanta comunicação. E eu comecei a querer ver significado em tudo, né? Quais as mensagens que eu não estava conseguindo compreender ou que eu precisava compreender. Então eu via número de quarto, pegava o número do quarto, ia olhar a mensagem do Kim, e todas elas comunicavam comigo o quê? 2 coisas, eram duas forças falando comigo. Um era o mago, porque a minha soma com o vento, né, dá o mago. O quarto, todos os quartos, a gente ficou em 3 quartos, os 3 quartos, a soma dava mago do número, tanto o número quanto a soma de todos os números dava mago. Você fazia de ponta cabeça, dava mago, ou algum tipo de mago, né? E o mago fala da presença, a gente trabalhava aqui agora, né? E essa questão da espiritualidade muito forte.
né? Da espiritualidade e da respiração. Então, por isso que eu comecei falando, né? A gente foi interrompida aqui pelo meu alarme. O meu alarme foi uma prática que nasceu dessa internação. A gente precisa aprender a respirar como família, né? Como núcleo, estamos todos os 3 internados em pleno. A gente ia viajar, a gente sempre vai para um refúgio, né? No carnaval. A gente foge dessa muvuca, né? A gente fica nas cachoeiras, ali num lugar totalmente desconectado de internet. Tava tudo pago e a gente acabou ficando no hospital, né? Então, pra gente, assim, o que foi essa lição? Olhando o sincronário, para mim, as mensagens que foram, foi assim, a gente precisa se conectar com a nossa respiração. Então, aprendemos a respirar. Então, a gente está sempre conectado, lembrando de respirar. A espiritualidade foi uma coisa muito presente. Eu tenho na minha família todos os tipos de religião, né? Tem o evangélico, católico, espírita, umbandista, budista. Então, a gente tem um leque aí de crenças, né? Que isso eu acho muito maravilhoso, porque todos levam no mesmo caminho, né? De formas diferentes, levam para o mesmo lugar. E foi muito forte essa conexão espiritual, sabe? De cada um trazer mensagens pra gente que eram importantes e que iam conectando. Hoje, assim, antes, eu sempre tinha a prática com o Pedro, de antes de dormir, a gente agradecia pelo dia, e eu fazia uma oração. Sempre era eu que fazia a oração, né? E aí, a partir disso, eu comecei a fazer ele fazer a oração, né? Então, eu falava, ele repetia. Hoje ele faz sozinho, né? Ele fala, então, e ele não dorme sem fazer. Ele fala assim: não, mamãe, eu não quero ter pesadelo, eu quero ter bons sonhos. Então ele chama o anjo da guarda dele, ele agradece pelo dia, né? Então ele também se conectou com a espiritualidade. A gente voltou a praticar algumas. Toda semana a gente faz, enfim, dentro da nossa crença aqui, a gente faz evangelho no lar e também agradece. Então, pra gente, de novo, né, da prática, né, pra mim, compreender o sincronário, né, conhecer o sincronário foi uma cura muito grande, né, de tipo, nossa, o que tá querendo ensinar pra gente, né, o que a gente precisa. E aí isso nos uniu muito mais, né, como família, como cura mesmo, né, que a gente estava precisando passar ali de conexão. Então, só dar esse exemplo prático aí, né, de como que o sincronário, ele é muito mais do que só autoconhecimento, só contar o tempo, né, quando a gente consegue compreender a sabedoria, as lições, né, que ele traz pra gente. Eu até acho que compartilhei com você, né, que eu peguei fatos marcantes da minha vida, positivos ou nem tanto, e fui colocar lá para ver quem que era, para entender, né? E aí você vê, você fala, nossa, isso é muito sincrônico. Até assim, grupo de faculdade, igual assim, eu fiz a minha primeira faculdade lá nos anos 90, né? E aí, a soma do Kim do grupo. E aí eu comecei a entender por isso que nossos trabalhos eram assim. Igual assim, meu grupo de TCC era humano cósmico, era você. Que legal! Tinha um outro grupo que era só das meninas. Esse com o humano eram 4 meninas e um menino. E o grupo, e aí a hora que ele saía do grupo, só nós 4, nós somos macaco cósmico. Então nós sempre somos cósmicos, de qualquer jeito nós somos cósmicos. E aí a gente entende por que nós fazíamos determinados tipos de trabalho, né? Dá para entender toda essa energia, a sua relação com as pessoas, né? Nossa, faz muito sentido. Por isso que a gente é assim, por isso que nós fazemos assado. E dá para fazer isso, né, com relações, né? Com as datas importantes, com os grupos, né? Como que é essa sinastria dá para fazer, né? Então, é muito direcionador. Tem uma pessoa aqui que perguntou, né, do espelho, porque eu acabei falando do macaco e tal. Eu não consigo ver nada, viu, aqui. Não sei se é normal. Tá. Vai falar. Uma pessoa perguntou aqui, porque eu falei, né, um pouco do macaco, falei da lua e tal, e do espelho, né? O espelho tem a questão da ordem, tem a questão do refletir, e eu vejo muito forte também a questão de máscaras, né? Então, o enlaçador fala muito do ego, mas eu vejo o espelho também como um bom termômetro para isso, né? De mostrar mesmo as máscaras aí, às vezes você se pega, né? Até a própria meditação do espelho, né?
traz aquela sala do espelho ali, né? Que você pode ver ali sombras até, né? É muita, né? Mas a questão da ordem é muito forte, assim, né? Temos, né, uma amiga em comum, a Paulinha, né, que é espelho. E Eu tô num A projeto. Lídia é o aniversário dela hoje. Ah, é o Kim de hoje, é. Mas eu tô num projeto com a Paulinha de o Mãos que Curam, né, que é de envio de reiki. E aí, assim, eu, ela e mais um menino que estamos encabeçando esse movimento. O Caio, né? E aí, às vezes, eu e esse menino, a gente se empolga, né? E a gente começa a falar de outras coisas, aí entra a Paulinha, né? Não, eu quero entender qual a necessidade disso, assim, é muito espelho, né? Puxando muito, né? Vamos organizar essa bagunça aí que vocês dois estão fazendo, né? Em outras palavras, deixa eu entender isso. Tem necessidade, né? Ela joga até uns questionamentos, né? Tá faltando alguma coisa? Aí a gente, né? É bom porque ela chama a gente para reflexão, né? Ao mesmo tempo que ela também está chamando ordem, ela chama a gente para reflexão, Uhum. né? E é muito legal, né? Essa energia, né? Então, Nossa, a gente pode falar um monte do espelho, né? Porque aí você falou, né, dessa reflexão, dessa autorreflexão, né? De você realmente, né, se despir das máscaras. O espelho, ele reflete aquela mensagem, né, do próprio sincronário. O sincronário tem uma frase que chama Inlaquete, né? Que é eu sou um outro você, né? Então, é a sabedoria de que o que a gente vê no outro, né? O outro, ele é um espelho pra gente, né? Então, aquilo que a gente vê no outro está na gente, seja bom ou seja ruim. Então, às vezes a gente vê, nossa, aquela pessoa iluminada, ela é isso, ela é aquilo, que tudo de bom, que não sei o que. Você é assim também, filho, né? Se você não está conseguindo ver, daí você tem que limpar o seu próprio espelho. Mas você tem aquilo que você consegue. Se você consegue ver, aquilo é seu também, né? O oposto também, aquela pessoa que te incomoda, que te irrita, né, que dá aquele desconforto, que você olha, o que ela está refletindo para você, né? O que está ali causando para você. E os espelhos, as pessoas espelhos, eles têm esse dom, né? Eu tô olhando aqui para cima porque eu tô pensando nas pessoas espelhos que eu conheço, como que eles são mesmo. Eles colocam um espelho assim na nossa frente, né? Então eles conseguem nitidamente um poder pessoal, né? Da gente estar na frente de uma pessoa que é espelho e se conseguir se ver, né? Se reconhecer. Eu tenho uma amiga, a Cibele é espelho, né? Espelho, é isso que eu autoexistente. acabei de lembrar dela. A Cibele faz um trabalho fantástico, né? Dos saberes ancestrais. Eu tenho uma outra amiga também que é espelho, o mesmo que da Cibele, espelho autoexistente. E ela me ajuda muito. Ela fala assim, nossa, eu falei, você tem que ter um espelhinho na minha vida mesmo, porque ela me coloca o espelho assim na frente, ali, olha aqui, ó. Eu não estava vendo isso, né? A sombra do espelho, de quem é espelho, não sei se a pessoa que comentou, ela é espelho, ou conhece algum espelho, a sombra essas projeções, né? Às vezes a pessoa que é espelho, ela mesma tem dificuldade de se ver. Porque é como se ela... Imagina um espelho na frente de espelho, né? Aí é o infinito, que é um outro poder. Então ele se multiplica, ele se desmembra, né? Você olha o selo do espelho, é esse, né? Esse é o selo. Então é como se ele desmembrar. Se você coloca um espelho na frente do outro, ele vai se refletindo infinitamente. Então, às vezes, uma dificuldade de conseguir ter clara a própria imagem, né? A autoimagem. Então, ou se projetar demais nas pessoas, né? Faz uma projeção no outro. Enfim, então, às vezes tem uma confusão aí da própria identidade. E aí, uma outra coisa que eu queria trazer, né? A questão. O sincronário tem, né, a bandeira da paz, né? Que traz a união das religiões, da ciência, das artes, né? Então, falar muito desse caminho do meio, né? Mas o quanto a gente ainda está enraizado, né? Vivemos aí na Matrix quanto tempo, né? Com muitas crenças.
e às vezes a gente acaba polarizando, né? Muito. E aí, aquela conversa, né, que nós já também tivemos, né, da questão, eu tô no sincronário, eu sou vegetariana, e aí eu também abomino tudo que não é isso, né? Também tô levantando bandeira, também tô polarizando, e isso ainda é uma mentalidade 3D, né? Porque na quinta dimensão é uma consciência onde os opostos existem, coexistem, né? Igual o dia e a noite, o branco e o preto, o yin e o yang, né? Não dá para ter uma energia só, são coisas que precisam das duas, né? Então, entender a questão dessa unicidade, né? Como uma necessidade para a evolução mesmo da humanidade, né? Para essa consciência de quinta dimensão, eu vejo muito essa união, apesar das diferenças, né? Então, independente de religião, de crença ou de forma de medir o tempo, né? São consciências que estão juntas e que a gente precisa, né? Tem um quantum aí que é coletivo e que somos peças, né, de quebra-cabeça que precisa de todos aí para montar, né, todo o tabuleiro, né? Exatamente. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso, do papel do sincronário nessa guiança do caminho do meio. Pois é, eu acho assim, é até perigoso, né, Simone, quando a gente fica levantando essas bandeiras e aí fica de novo impondo, né? Ou seja, a gente vem de um sistema imposto, né, nesses dois sem termos, né, tanto de imposto, de cobrar imposto, quanto impor pra gente, né? A gente é submetido a um sistema que ninguém se questiona, né? Porque sempre foi assim, o calendário totalmente irregular, que realmente afeta a nossa frequência, mas aí quem que... Sempre foi assim, né? Há 5.000 anos é assim. Mas no momento que a gente se conecta, né, com essa frequência, não existe assim, o certo, esse é o caminho certo, agora você só pode por esse lugar, né, você só pode por aqui, se você fizer diferente disso, você está errado, você vai ser jogado no fogo do inferno, né, então como você falou, é acabar vibrando na mesma frequência que a gente está falando que não é legal da gente viver, né, então o sincronário, ele busca essa comunhão, né? Comunhão dos povos, das pessoas, das crenças, das diversas formas de viver e conviver, né? O que o sincronário prega é que a gente tenha uma comunhão com a natureza, que a gente aprenda a respeitar essa natureza, né? Então, no momento que você compreende que esses ciclos naturais interferem na sua vida, suas emoções, nas coisas que acontecem na sua vida, tal. Então aí você vai ficando mais consciente, mais atento, né? Mas não tem isso de impor, né? Não dá para impor, é sentir, né? E respeitar o que cada um vive, né? Eu acho que assim, acho que o momento, acho que eu só seria radical no sentido de quando estão fazendo mal, né? Porque a gente tem três premissas: tem que ser bom para mim, bom para o outro e bom para o mundo, né? Então, estou fazendo algo que não atende a uma dessas três premissas, então já está desalinhado realmente, né? Você não está fazendo bem tá fazendo mal para a natureza, fazendo mal para o seu vizinho, fazendo mal para alguém, então não é legal realmente, né? Mas se não, ser feliz, né? A gente precisa ser feliz. Eu trouxe aqui, você falou, né, dessa questão das polaridades, é muito interessante, sim, né? Tem muita sabedoria. A gente programou essa live, né, a partir de um bate-papo exatamente nesse tema, né, Simone? Porque a gente estava questionando essa questão do gregoriano, né? O gregoriano é o calendário atual que a gente vive, e existiu aí uma parte, né, de um movimento muito de ataque, né, ao calendário gregoriano. E aí enfim, né, que eu falei assim, a gente não pode... Tem duas forças que a gente precisa cuidar. Um é o apego e a outra é a aversão. São dois polos de um mesmo ponto, de um mesmo lugar, né?
Se você é apegado e não solta, não é legal, e você ter a versão de é a mesma coisa, só que o oposto, né? Então, a gente precisa buscar o equilíbrio. E aí eu queria trazer essas duas forças, porque a gente está num ano que é guiado pela tormenta lunar, né? Tormenta é uma energia de limpeza, de transformação, de mudança, né? De catalisar, de fazer realmente essa bagunça, né? Que a gente está vivendo desde julho do ano passado. Então a gente tem mais 5 meses a gente contar os dias aí, né? Para essa tormenta passar. E ela está vibrando escancarando exatamente essas polaridades, né? Então, o lunar, esse símbolo aqui é o que está no livro, né? Eu criei os amuletos para os personagens, e aí eu quis trazer esses dois símbolos para a gente falar sobre isso. Então, você falou dessa questão da polaridade, né? Esse símbolo do Yin Yang, ele reflete exatamente a comunhão, né? Vamos pensar que é bom e mal, né? Mas enfim, né? O preto está dentro do branco, né? E o branco está dentro do preto. E um, né, se conecta com o outro. Né? Então não existe nada que não seja 100%. Né? A gente está sempre... Tem um pouquinho do um no outro, do outro no um. Né? E aí o perigo, né? Esse tom aqui, ó, você vê, tem duas bolinhas, né? Então ele fica pingando, né? É 8, 80. 8, 80. Quer trazer aquela frase que você falou? Achei maravilhoso. A reflexão do meu amigo. Uhum. Outro dia um amigo meu postou, ele até já escreveu um livro também. E ele trouxe essa reflexão que a gente vive muito no 8 e no 80 e esquece que dentro tem 72 outras opções, oportunidades, né? Que a gente devia experimentar todas essas nuances e não ficar ali pipocando, né? Levantando bandeira. Eu achei incrível. É incrível, exatamente. Porque a gente não precisa, assim, estamos num momento coletivo de viver essas polaridades, né? Então, cada vez mais vai ficar ainda mais gritante esses extremos, esses excessos, né? Essas polaridades, os dois pontos. E o grande desafio do próprio tom, né? O lunar, ele fala de polarizar, de desafio e de estabilizar. Então, o desafio desse tom, né? Todo mundo tem esse tom na sua própria onda, né? Então, como que a gente olha? A gente olha, pega a nossa onda e vê qual é o selinho que é o nosso desafio ali, né? Então, todo tom 2, ele tem o desafio de ver as polaridades e estabilizar. Né? O grande desafio das pessoas lunares, do tom lunar, é estabilizar, ou seja, eu gosto muito, né, de imaginar que tem realmente uma balança, eu vejo aqui é o extremo, aqui é o outro lado, estabilizei, né? Nem para cá, nem para cá. E quem faz isso é o HIIT, que é o dia de hoje, que é o seu tom, né? Aí eu trouxe o amuleto dele, que para mim, né, é claramente essa balança, né? Porque você precisa equilibrar os dois lados, saber tanto que a frase dele, né, ele administra o desafio, né? Então ele vai olhar esse desafio, essas polaridades, legal. Então aqui eu vou equilibrar. Eu conheço uma menina que ela é enlaçadora rítmica, ou 6, né? Kim 6. A gente conversou muito sobre essa questão do rítmico, né? Ela falou, mas eu não sei. Eu falei assim, então, a minha sensação é que o rítmico, as pessoas rítmicas, aí você pode me corrigir, é que elas vivem no slackline, sabe? Precisa, assim, tá sempre assim, ó, tem que estar muito no equilíbrio interno para não cair mesmo, né? Tá sempre assim, ó. E o equilíbrio, quando você pensa que você tá num slackline, numa corda, você não fica 100% reto. Você precisa dar essa cambaleada, não é? Para você seguir reto. Você segue reto, mas você equilibra o seu corpo assim, um pouquinho. Faz sentido isso?
Com ritmo, né? Com Você bota um ritmo. ritmo aqui, um balanço mesmo, né? Porque senão você fica rígido, né? E aí você Exatamente. vai pender para um dos lados. Toda vez que você enrijece, né? Fiquei Quebra. dura. Dura em Quebra. tudo, né? No corpo, né? Na mente, nas emoções. Você vai para um dos lados, não tem jeito, né? E quebra. É, Né? Ficar duro, exatamente. quebra, exato. Você ainda falando disso, ela é a minha análoga perfeita. Ah, é? É verdade, a O Débora. enlaçador 6 é o meu análogo. Olha só. Conheço vários. Que legal, Meu pai, inclusive, é enlaçador. que Isso. legal, que legal. Uau, que força, hein? Que legal. É. E é isso, né? Aí eu fiquei aqui já pensando assim, eu falei, nossa, a Cris falando, né? Dos braços pendulam, né? E o braço, né? É o que ajuda a dar esse balanço. Uhum. Dava para fazer uma live por dia para falar da energia de cada selo, né? Específico, né? Para falar da. Nossa, que aqui eu já fui no. Ah, é muito bom. A gente pode fazer um projeto, É, né? A gente pode fazer é, pensar numa onda aí pra gente botar isso em prática. fazer ser. Adoro, adoro. Exatamente, selo a selo, né? Que aí, hoje nós vamos falar, aí entra a turma do selo, né? Aham. Porque a gente que já vive isso há um tempo, assim, a gente é apaixonado por esse saber, né? E outra coisa, no que você, nessa fala aí que você falou, né, da gente tomar cuidado para não polarizar, não levantar bandeira, né? Eu ainda lembrei, né, que a gente está vivendo essa frequência, vai nessa contagem ainda do gregoriano, de 3, 4 anos, né? Mas imagina, o pessoal que começou com isso, né? Está vivendo isso há 30 anos, né? E aí eles tiveram toda uma paciência para alfabetizar mesmo um pessoal, para que hoje a gente tivesse também esse conhecimento. Assim como o que nós estamos fazendo agora vai alfabetizar ou despertar Uhum. pessoas para esse conhecimento, para que daqui a mais X anos, né, tenham mais pessoas, né? Então, não dá para radicalizar, né? Eu lembro numa corte dos Kings, que teve logo depois do Mente Telepática, o Juan, né? Ele entrou com uma fala agradecendo o Gregoriano. Ele começou, a fala dele foi essa, né? De agradecer o Gregoriano, porque assim, é aquilo, né? O honrar é igual assim, a gente fala de constelação, a gente não honra a ancestralidade, não honra nossos pais, não honra a nossa história. O Gregoriano fez parte da nossa história, né? Faz, né? Faz Então, ainda. Exato. é uma Exato. energia muito forte, muita gente ainda pulsa nisso, né? Então, é, o levantar bandeira deixa a gente na mesma posição, só que do outro lado, Só que do né? outro lado, exatamente. É, E a gente tem que precisa unir, né? Não é criticar, não é apontar dedo, né? E nem fala assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comemorar, viver a vida, né? O cósmico, cósmico gosta de celebrar a alegria da vida, né? Tem muito disso. Então, por exemplo, o Réveillon, né? Ah, mas o Réveillon, ele não é nada. Não é nada, não é nada mesmo, gente. Não tem nenhum alinhamento astrológico, nenhum planeta alinhado, não tem. Para vocês saberem, né? O dia 1º de janeiro, ele foi instituído na época do reinado do Augusto César, porque antes o calendário era juliano, o calendário juliano ele começava em março, junto com o equinócio, né? Com o equinócio de primavera, que né? Primavera e outono, né? Lá em primavera março, para né? eles, Então o equinócio, então o ano começava no ano astrológico, né? A astrologia sempre começa em março, então o ano começava em março. Aí Augusto César, ele nasceu o filho dele nasceu dia 1º de janeiro, e janeiro era o penúltimo mês do ano, que terminava em fevereiro. Então, por isso que fevereiro tem menos dias, porque eles tiravam um dia no final do último mês do ano. E aí o Augusto César, ele falou, bem, o meu filho, filho do imperador, nasceu dia 1º de janeiro. E no meio, não, tem que ser festa, tem que ser comemoração. A gente precisa inaugurar o ano com essa data, para a gente poder fazer festa, para a gente comemorar. Então a gente vai mudar o calendário, eu vou trazer para cima
o dia 1, o mês de janeiro, para poder comemorar, para a gente celebrar. Então, assim, essa história tem dentro lá no site do Sincronário da Paz, tem muitos artigos, né? Muitos artigos bibliográficos, né? Referências bibliográficas. Eu li essa história, é a história do tempo, história do calendário, alguma coisa assim, esse título. Daí ele vai contar cronologicamente desde a Mesopotâmia. Cara, é muitos anos, 5.000 anos de história, mas é muito bacana. Você fala assim, cara, olha aí, é isso, né? Então, dia 1º de janeiro, energeticamente, é ego puro, né? Porém, existe uma massa, né, crítica que comemora, de fato, uma passagem, uma virada, né? E nessa comemoração, muitos vão estar ali só para oba-oba, para beber, para encher a cara, né? Para algazarra, e né? É uma egrégora que sempre vai existir em vários contextos, né? E existe uma outra egrégora que está vibrando amor, que está vibrando recomeço, renascimento, novas energias, né? Um recomeço. E essa energia de recomeço é maravilhosa, né? É uma esperança renascendo no coração das pessoas. Então, eu falo, é nessa energia que eu me conecto, nesse dia 1º de janeiro. Por mais que eu tenha consciência do que está por trás dessa data, existe uma massa crítica que acredita nisso e que vibra isso, e essa vibração tem muita força, né? E aí, conscientemente, o que eu olho? Eu olho dentro do sincronário, né? Eu olho qual é o Kim desse dia, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né? Olha só, essa folhinha aqui, né? Então, aqui, esse daqui é o Kim de hoje, né? Kim, é o Kim espelho rítmico branco. Esse do meio é o Kim que está regendo o ano, é o propósito desse ano cósmico, né? Que é o que a gente está vivendo no coletivo. Fica uma sombra em mim, né? A gente está vivendo no coletivo. Eu falei que a gente está na tormenta, né? Tormenta é a energia que está regendo o ano inteiro. Mas essa tormenta, ela não está solta, né? Ela está dentro de uma onda que também é regida pelo espelho, né? Então, ou seja, a gente está num ano de mudanças, de tudo mais, transformações, mas esse propósito é a ordem, é o próprio espelho. E o dia 1º de janeiro também é um dia espelho, só que é um espelho harmônico, é um outro tom, ó, tá vendo que a coroa, o dia é tudo igual, ó, mas a coroazinha, o que está em cima é diferente, ó. Uma tem uma barrinha significa 5, a bolinha 1. Então aqui é 5 mais 1, 6, aqui é 1, que é o propósito, e aqui é uma barrinha só, que é o 5. Olha só, né? É a soma, né? Esse daqui mais esse dá esse. Enfim, então, eu olho para isso, né? Então, dia 1º de janeiro, o que está vibrando, então? O que a gente está vivendo no gregoriano? Qual que é a energia desse ano gregoriano de 2021? Então a gente está vivendo no espelho harmônico. O que ele fala? Olha lá, vou ler, ó. Sem pensamentos negativos, comando a abundância dos meus conhecimentos para nutrir com generosidade. Então, é um recado para esse ano, né? É assim que eu me conecto, sabe? Sim. Então, eu não entrei nos movimentos contra, vamos fazer uma abaixinada, vamos fazer uma coisa. Não, gente, tá? É o que é, né? Aos poucos, né? Sim, eu acredito muito, assim, que aos poucos as pessoas vão ganhando consciência, e esse movimento do sincronário, das 13 luas, tudo mais, ele vem de baixo para cima. Ou seja, vem da gente, a gente vai mudar isso, né? Um com o outro, com o outro, com o outro, e a gente vai levantar isso, né? E aí tem muito mais sustentação do que realmente imposto, como foi pra gente, né? Não vem, chega desse lugar de, né? De cima para baixo. Exatamente. E a gente está na era de aquário, né? Amanhã a gente entra no sol em aquário, mudanças, né? A gente realmente com essa mente coletiva, essa mente que respeita as diferenças, que respeita a diversidade, que respeita pontos de vista diferentes. Eu sou apaixonada, né, Cico? Você olha assim, ó, eu sempre falo, né? Você olha aqui, ó, adoro olhar isso. Olha aqui,
Imagina, são 260 pontos de vista diferentes. Se você olha, né, a pessoinha que está aqui, ela está vendo diferente da pessoinha que está aqui, da pessoinha que está aqui, né? Cada pessoa que está aqui tem um ponto de vista diferente. E não significa que é errado, né? É só um ponto de vista diferente. Que ele vê, e aí acho que a grandeza está justamente nesses pontos de vista diferentes, porque é a partir de cada ponto que a gente tem o todo. Se me falta um pontinho aqui, eu não tenho a pecinha do quebra-cabeça que falta, né? Tá faltando aquela pecinha. Então, acho que isso é muita era de aquário, muito sincronário, muito realmente a gente respeitar os poderes, diferenças e características, né, de cada um, que foi uma coisa que eu quis trazer muito no livro, né, Si? Você sentiu isso quando você leu? Sim. Nessa questão da... Foi a soma, porque imagina se fossem 13 lunares. Meu, eles não tinham ido. Né? Exatamente, não tinham ido. Ou, né, você faz só os magnéticos, vai, mas não se preparam, né? Exatamente. Exato. Vai só com entusiasmo, vamos. Exato, mas e aí? E a lanterna? E o não sei o quê? E o não sei o que lá, né? Então, cada um foi trazendo, a partir dos seus dons, foi trazendo as soluções, né? Para a trilha acontecer, para o caminho acontecer, né? E é isso na vida, né, Si? Essa é a lindeza da vida, a lindeza desse saber. Então, e aí você falando disso, da questão da era de aquário e tudo, ontem eu ouvi uma canalização de Cryon que foi feita justamente no Réveillon, né? Onde ele fala da questão da força numérica, a questão da numerologia, do 1 com 1, né? Porque nós tivemos antes portal, né? Eu fiz até uma entrevista aqui com a Dulce Ferraz, que é numeróloga. Ai, que legal! Né? Trazendo a questão do portal 1111, que dá 2. Tudo, assim, o ano de 2020 era 2, era duplo 2, o portal 1111, 2, 1 do 1 é 2. Então, assim, essa coisa da parceria, dessa energia mesmo, que está saindo do individual, né? Dessa coisa da era de Capricórnio. E ele trouxe muito isso, né? E aí eu falei, ele nem falou dessa coisa de Réveillon, de tempo, ele nem entra nisso, né? Mas ele entra na questão da energia mesmo, do campo, né? Ele faz a leitura do campo, né? Uhum. Então, que isso que é importante, né? Então, achei bem sincrônico aí também com o que você falou. Muito legal. E, para a gente finalizar, fala aí, o livro teve, aí você fez a primeira edição impressa, na Onda do Sol você colocou lá a segunda edição no Instagram, cada dia um trecho. E aí conta que a saga continua. A saga, né? continua. Pode falar. E também a questão dos seus atendimentos, né? Que você complementa. Thalita faz leitura de mapa, né? De transição, de onda. Então, assim, para quem quer saber mais sobre o sincronário, se aprofundar, entender suas energias, igual a gente está falando aqui, né? São ciclos dentro de ciclos, né? Ciclos de 4 dias, de 5 dias, 7 dias, 13, 20, né? 52, 65, 260, 364. Então, são ciclos dentro de ciclos. E entender a energia em que a gente nasceu e a energia que a gente se encontra, né? Igual hoje é um dia de espelho rítmico. Eu, na minha onda pessoal, eu tô no macaco cristal, né? A Thalita tá no cachorro... Rítmico. No cachorro rítmico, da onda do Pedro. Amanhã eu tô no Pedro, amanhã eu tô na energia do meu filho, amanhã eu vou brincar com ele. Então, e tudo isso, né? Como isso influencia, né? Então é importante ter essa visão macro, né? Para lidar com tudo isso, para pôr os projetos já dentro dessa frequência nova, né? Digamos assim, nova, tá aí, né? Sempre teve, mas que a gente tá... Consciência, né? Consciência, exato, tá se conscientizando disso, né? Então, eu faço esses atendimentos, né? Eu tenho um que é o completão, que eu chamo de mapa da mina, onde a gente vai
desbravando, né? Desvendando os tesouros ocultos. Então eu pego não só o sincronário, como também aspectos astrológicos, a gente vai costurando aí. Então são 5 sessões, é um processo, né, terapêutico. Então esse é o mais completão que eu faço, né? E aí eu faço individuais, né? Então eu faço leitura do mapa, faço essa sinastria, né? Então isso que a Simone falou, de você somar as pessoas, né? Como que é eu e meu marido, eu e meu filho e meu marido, né? Nosso núcleo familiar, eu tenho 3, moro com mais 2 pessoas, né? Não só família, né? Moro com 3 pessoas, 3 amigos, enfim, né? Como que é essa... O que é essa relação? Qual é a força dessa união? Né? Cara, isso é maravilhoso, né? Adoro fazer esse tipo de trabalho. E aí buscar também a harmonia, né? Eu fiz muito, Simone, ano passado, sinastrias de casais, né? Eu não chamava de sinastria, eu chamava de sincronia. Sincronia de casais. Então, né, a gente pegava as duas energias e aí somava e aí eu conversava, né? Porque é muito lindo que você vai vendo, né? Fala, nossa, olha, essa força aqui ajuda você aqui, isso aqui desafia, isso aqui, daí você vai fazendo umas costuras, daí você começa a compreender melhor, né, as relações. A gente vai fazer agora dos seus trânsitos, né? Do trânsito que a gente faz do trânsito do ano, né, que você está passando no ano solar, ou nos próximos, dentro de 52 anos, enfim, tem várias leituras. Você falou do livro, né? Então, o livro, esse, na verdade, eu chamo que é o longa que deu origem à série, né? Ele é o primeiro, né? A Trilha Encantada. E aí, o que eu tô fazendo? Mas assim, como eu tô com... infelizmente, eu sou só uma. Gostaria de ter clonezinhas de mim para fazer algumas coisas. Você também, né? Ser escritora, você deve saber, né? Porque se pudesse, você vivia escrevendo, né? Podendo viver... Não, mas não pode. Tem outras coisas que a gente precisa fazer. Então, eu ainda estou... qual que é a proposta, né? O projeto. Então, o projeto é que essa trilha encantada, né? Então, onde eu trouxe os 13 amigos, que representam os 13 tons, e agora eles serão convidados para viver mais 20 aventuras, né? Cada aventura por uma onda encantada, né? Eu tenho todos os esboços, né, na cabeça, mas realmente preciso parar para escrever todas as outras histórias, né? Eu escrevi a do Sol, que foi da minha onda encantada, disponibilizei no Instagram, mas as próximas vão virar uma série mesmo, uma coleçãozinha, né, de 20 livros, talvez seja até menorzinha, 20 livrinhos de bolso, fazer, enfim, vamos elaborando como que vai ser isso. Mas o projeto hoje, que por isso que eu ainda estou envolvida no longa, né, na Trilha Encantada, porque eu estou fazendo a segunda edição dele, né, e nessa segunda edição vai ser uma segunda edição ampliada, então é a mesma história, igual, eu só vou colocar mais 2 ilustrações, principalmente a do começo, que eu falo que um rei muito mal, e porque isso tem muita história, né, contando exatamente que a gente foi roubado, que a gente foi tirado, manipulado, né, então o começo do livro tá inclusive disponível para quem quiser ver, tem uma degustação tá na prática, né, lá na minha bio, clica lá no link da bio, vai ter, quer uma degustação? Aí você clica lá na degustação, vai estar as primeiras páginas do livro que contam esse início, essa história desse rei aí que tirou os poderes da gente, né? Que tirou o poder do 13. Então, eu vou fazer uma ilustração essa para isso. E aí eu estou desenvolvendo, Simone, um projeto para que os facilitadores, ou todo mundo que fala da lei do tempo, possa usar esse livro como um material didático de apoio, né? Como explorar esse livro para ensinar as pessoas a partir dele, né? Então, que é um pouco do que eu estava fazendo. Eu comecei a fazer isso na prática, né? Essas vivências, eu pegava nas aulas, né? Quando eu estava introduzindo o sincronário para as pessoas, quando eu falava da onda encantada, eu pegava, colocava todo mundo em círculo ali, semicírculo, né? No formato da onda, e eu ia contando a história da trilha encantada para eles, né? Então, agora eu estou fazendo esse material didático
para que as pessoas possam falar, né, do sincronário, usar o livro como um material de apoio mesmo, didático, né? E é isso, né? Ainda vão vir mais, né? A ideia que a proposta do livro é simplificar, né? É que a gente possa levar esse conhecimento para mais e mais pessoas, né? De uma forma simples. Então, que desperte esse interesse, porque acaba acontecendo da pessoa olhar e falar assim, meu Deus, é muito complicado. O que elas estão falando? Espelho, tormenta, lunar, né? Acaba ficando muita informação e muito... Ver as imagens, né? Outro dia meu pai estava ali na minha geladeira, né? Que eu tenho lá a onda. E ele ficou assim lá nos desenhos, tipo, Viajou. assustado até. Uhum. Pois é, aqui também, né? Aqui eu tenho um monte de coisa. Eu ia mostrar minha luzinha, mas o Pedro ele fez aqui bonitinho. Ele fez, eu organizei eu vou mostrar aqui que eu acho legal na prática, né? Aqui. Ó, eu peguei, esse daqui é estão me ouvindo que eu tirei o foninho? Sim. Esse daqui é o calendário normal, né? Só que eu coloquei os selinhos, né? E aqui eu coloquei os plasmas, tudo mais, né? E aí o Pedro, ele fez os desenhos. É minha agenda, era para ser minha agenda, mas ele fez o desenho, ó. Ele falou assim: eu vou desenhar todo mundo da nossa família. Aí aqui eu vou, aqui é ele, aqui sou eu, ó. Ele fez até com sainha, dá para ver aí? Aqui a minha mãe, aqui o pai, né? A avó dele, o pai dele, aqui a tia. Então ele pegou e foi fazendo todo mundo. Então isso que é um barato, né? As crianças acabam se conectando e os adultos acabam ficando bem perdidos. As crianças se conectam mais fácil, né? Isso que eu ia comentar, que o livro ele tem essa linguagem que parece, né, infanto-juvenil, mas assim, eu adorei, eu achei, foi uma delícia. Ai, a minha personagem, né, igual eu fiz a brincadeira, brinquei lá com uma foto minha, eu procurei uma foto que eu tivesse com o cabelo preso, igual da personagem. Eu adorei, assim, virei criança. A minha criança interior adorou. A ideia é essa, né? Acho que essa é a maior conexão, a gente, com a nossa criança interior. Eu tenho uma vizinha, eu sempre falo dela, né? Nossa, ela foi o maior presente. Ela tem 82 anos e eu mandei o livro para ela, né? E, nossa, ela me mandou uma mensagem assim, falando, Thalita, o seu livro, ele fala tantos valores, o espírito de cooperação, de trabalho em equipe, de você, né, respeitar as diferenças, não sei o que. Eu falei, nossa, entendeu tudo, tá lindo. Achei o máximo, né? Então, a ideia é essa, né? Que fale com todas as pessoas, né? Com todas as idades. Ai, é isso. Já falamos aqui bastante, nem sentimos a hora passar. E ainda bem que não tem mais aquela correria que tinha que encerrar com 1 hora. Gente. E deu pra gente conversar aqui bastante. E aí, quem sabe a gente volte aí para falar cada dia dentro da energia de um selo, que vai ser bem bacana. Seria legal fazer uma jornada, ou pelos tons, né? Fazer uma onda também. Dá para brincar bastante aí. Dá. Vamos conversar, vamos esperar, vamos ver meu mapa, o que diz. Combinado. Que eu vou entrar aí na energia do caminhante, ó, a caminhante na energia do caminhante, e vou estar num trânsito de terra, vai ser legal. Não vai andar, vai galopar. Vai galopar, é isso aí, muito bom. Isso. Gratidão, papo rico aí. A gente... Que inspiremos mais pessoas a se conectar, né, com esse saber que é muito eu tenho esse também, que eu quero depois ele autografado. Muito legal o seu livro. Eu ainda não terminei, mas esse é o livro da Simone, fazendo também, gente. É muito gostoso, né? Essa troca, né? É muito gostoso. Simone, tá muito gostoso o seu livro também, assim, te dando um feedback também. É um livro gostoso de ler, fluido. Eu sou meio
apegada, né? Então, às vezes, eu não quero terminar o livro porque eu gosto do livro. Eu me sinto órfã quando eu termino os livros. Mas muito legal saber sua história, saber como você foi colocando, né, os seus aprendizados em prática e como que foi o seu caminho, né? Muito legal. A Simone é caminhante, fez esse livro Caminho totalmente sincronizada. E tem muitas histórias muito bacanas aqui, muita sabedoria nesse livro. Parabéns, viu, Si? Ai, Ó. gratidão. É esse processo inicial, né? Quando eu chacoalhei, é assim, ó, peguei aquele tapete sujo, chacoalhei, subiu todo aquele pó, né? Aí foi um conjunto de fatores, e é o que eu falo, o sincronário foi fundamental para eu lidar com isso, entender as energias e dar sustentação, né? Porque uma coisa você vai lá, faz uma cura, e se você não cuida, você repete, você volta naquele padrão que a gente viveu muito tempo. Sim. Contando essa vida, se contar as outras, então, né? É. Então, tanto que eu trago aí uma parte falando também do sincronário, coloquei uns exemplos de alguns selos que foram fundamentais no meu Uhum. processo. Guerreiro conversa comigo até hoje, né? Assim, incrível. Quando falta mesmo aquela coragem, bem no dia do guerreiro, assim, eu falo, não, não dá, não, vou ter que fazer. Vai com medo, mas vai. E foi incrível, desencalacrou um monte de questão, né? Então, é uma sabedoria aí que tem que andar junto com os processos. Muito lindo. Adoro aquela. Eu rio muito daquela do que você conta do que você foi mandar a cartinha lá no mar. Eu falei, essa daí eu acompanhei, eu lembro na prática dessa história aí. Muito engraçado. Não, a bacana é que esses dias foi dia de Iemanjá e eu participei de uma roda de cura de Iemanjá e assim eu fui bem para aquele lugar, assim, tipo a cena, eu voltei lá, claro, é o que eu falo, eu voltei numa oitava superior ali, né? Mas foi Uhum. muito bacana, assim, até me reconciliar com o Iemanjá, tipo, eu fui despachar uma carta no mar que era para uma pessoa, tipo, o Iemanjá, tô de volta. Devolveu na perna de uma outra mulher. Outra mulher que pegou, falou, mas não é pra você? O que você tá lendo a minha carta? Tipo, a praia vazia, de repente, eis que surge uma mulher que pega a sua carta do nada. Meu E Deus. eu fiquei morrendo de. Falei assim, nossa, agora ela vai me xingar, né? Tipo, que eu poluí o mar, né? E aí eu falei, minha carta vai estar na internet daqui a pouco. E por fim ela jogou no lixo, né? Eu vi que quando ela jogou no lixo. E aí e precisei. Aí voltando a falar do guerreiro, teve um dia. É a Paulinha rindo aí. É essa história aí, o pessoal que acompanhou de perto. Teve um dia de guerreiro que me veio para eu resolver essa questão. E aí eu entreguei a carta para a pessoa que tinha que entregar. E eu falei, me deu um gelo na barriga e eu falei assim, minha nossa, eu não queria procurar essa pessoa. E aí era um dia de guerreiro magnético. Eu falei assim, isso que é importante de entender as energias. Eu falei assim, se eu não fizer isso hoje, só daqui a 260 dias, Exato. né? E aí foi o que me deu força para eu escrever e despachar a carta para a pessoa certa, né? E foi tão Literalmente, foi pro tranquilo, destinatário. a pessoa acolheu e acolheu com muita ciência, assim, tipo, não invadiu meu espaço, não entrou, não ficou naquela troca-troca, agradeceu e também ficou ali no lugar dela, foi assim, maravilhoso, né? Então, muito bom entender essas energias e aí ajuda a gente a tocar a vida de forma mais sábia, né? Mais sábia, E exatamente. descomplicada. E descomplicada. Exatamente, exatamente. É, porque os códigos estão aí. A sabedoria está aí para todo mundo o tempo todo, todos os dias, né? Cabe a nós, humanos, com o nosso livre-arbítrio, escolher seguir ou não a sabedoria, né? De você ouvir ou não as lições, né? Então, né? A gente escolhe seguir e a gente está aqui para compartilhar por que vale a pena seguir, né, Si? Por que vale a pena? Porque realmente muda, realmente faz sentido. É diferente de uma segunda-feira, né? Hoje, que dia que é hoje? Quinta, quarta? Também me pego, hoje é quarta. Então, quarta-feira.
Ou é né? quinta? O que que é Ai, não quarta? sei. Não, é quarta. Mas o que que é quarta, né? Eu me perco pra caramba também. Outro dia eu falei assim, nossa, mas o cara não veio hoje. Ah, não, ele vem de quinta. Hoje não é quinta, hoje é quarta. Mas enfim, o que que é isso, né? Mas nossa, quando eu olho que hoje é um espelho rítmico, e eu entendo, né? Obviamente, você precisa entender, né? A gente começa a estudar, é um estudo, né? Um estudo profundo. Mas aí quando você começa a... Porque a primeira coisa é entender, e não é difícil, é só querer, né? É só se conectar e aí você fala, não, legal, aí você vai fluindo, vai compreendendo aquilo na prática em você, né? Como aquilo reverbera em você. E assim, né, Ci, tem muita gente bacana falando. Isso também é um ponto que eu gosto muito de falar, sabe? Porque tem muita gente falando, isso é ótimo, porque tem para todos os públicos, todos os gostos. Então, tem gente que vai falar de uma forma mais amorosa, tem gente que vai falar de uma forma mais perfumadinha, uma forma mais estelar, outra forma mais pé no chão, outra é mais duro, outra é mais suave, né? Enfim, cada um fala de uma forma e a forma que ressoar com você, abraça e vai, né? Então, ainda bem, né, que tem essa diversidade, um monte de gente falando, fazendo trabalhos lindos de vários tipos, né? Várias formas de trabalhar, de explorar, né? Usar como palavras-chave aí do caminhante, de explorar essa sabedoria. E acho que uma coisa que também, desculpe só para voltar, né, dessa questão que a gente está falando sagrado e profano, quando a gente acaba, a gente está falando da questão de levantar bandeira, né? A gente acaba tornando profano naquilo que é sagrado, né? Então a gente precisa honrar tudo, né? Honrar aquilo que é, aquilo que foi, né? Honrar essa sabedoria, honrar a verdade do outro, né? Honrar o tempo do outro, respeitar, porque cada um tem um tempo, tem um ritmo. A gente está no dia do ritmo falando disso, né? Cada um tem um ritmo, né? Pode ser que que é muito isso, né? Assim, nossa, eu, Thalita, quando eu me conectei, eu mergulhei, fui cósmica, é muito cósmico, mergulhei e fui com sede ao pote, né? Porque eu precisava daquilo. E tem gente que não, né? Vai no ritmo mais devagar, vai aos pouquinhos. Tem gente que se conecta, fica sabendo, sei lá, em 2000, vai se conectar de novo em 2015, 18, sabe? Tem muitas histórias assim. Ah, eu a conheci há 10 anos atrás, mas só agora que eu tô me conectando, né? E é isso. Tá certo, assim, tá tudo certo, né? Eu acho que esse é o sagrado, né? De a gente respeitar esse sagrado do conhecimento e o sagrado de cada um, né? Cada um tem, assim, o seu ritmo, o seu tempo, o seu momento disso acontecer, né? E falando nisso, eu lembro quando eu comecei a ver, né, lá no estúdio, né, que eu estava fazendo os meus processos, né, de autoconhecimento, já comecei a ver os selos, ver aquela coisa, e aí eu sabia que eu era caminhante, e aí eu falei assim, ai, não, isso já está demais, isso aí é demais para mim. E aí eu já caí num estudo bem na tormenta magnética, que, tipo, tipo, vai, né? É muito, não quero, né? Entra no meio da tormenta, né? Então foi ótimo, assim, eu ter começado pela tormenta. Nossa, já no liquidificador, literalmente na energia do liquidificador. Processa tudo. E foi sensacional. Aí eu peguei aquela onda lá para fiz faxina no armário. Nossa, limpei a agenda, limpei um monte de coisa, né? Foi o meu primeiro contato, né? Para depois ir limpando coisas mais profundas, mas foi ótimo, assim. Exatamente. A E é energia. para sempre, né, Simone? É para sempre, né? É um aprendizado que é isso, vai giro, aí você. É como se eu chamo de camadas de cebola, né? Tira uma camada de cebola, bateu, opa, tem outra. Tira mais uma, opa! E vai limpando, né? Essas É. cascas, as nossas histórias, compreendendo tudo. É o que você falou no começo, né? Às vezes aquilo que era desafiador você aprende a lidar e vice-versa, né? Eu mesmo nesse último enlaçador ressonante aí, eu dei uma. Falei, nossa, enlaçador é meu análogo, eu sempre fui amiga do enlaçador, como assim? Né? Mas foi incrível que no dia seguinte eu já enxerguei. Falei assim, nossa, e aí já era mão, né, de cura, então assim, tipo, eu já me senti ali curando essa relação, né, que eu tive ali com o enlaçador ressonante.
e eu já ajustei minha rota, né? Falei, opa, ia tropeçando aqui, né? Uhum. Então, é legal tá atento com tudo isso, né? Então, e agora já vou Inclusive, ficar. não pode falar. Não, e ficar atento. Agora já quero ver a próximo enlaçador, né? Já como que eu vou estar, né? Já vou estar ligada ali, né? Porque Exatamente. justamente, é minha força análoga, aí eu descuidei, né? A minha força análoga, você acha, é meu amigo forever, né? E não É, foi assim, né? exato. Tem que estar sempre atento, porque E a até gente com o próprio selo da gente, né? Se a gente acha que tô dominando aqui, né? é o, E aí é primeiro o que famoso escapa, né? slackline. A gente vive nesse rítmico, né? A gente vive nessa balança de sempre estar. A gente precisa sempre se ajustar para seguir na linha, né? Porque se a gente não cuida, cai, vai para aquele, É, tende para algum lado, né? É bem isso. E uma outra coisa a observar, acho que mais uma coisa prática, é observar o seu corpo mesmo, né? Como que o seu corpo fala com você. Falo bastante da minha irmã, porque a gente gosta de trocar bastante isso, né? Mas várias vezes assim, teve desarranjo intestinal na tormenta, né? Que a tormenta causa mesmo isso, essa lavagem, essa limpeza, né? Às vezes eu já tive coisa de vomitar em dias de tormenta, porque a tormenta traz, então tudo que é vômito, diarreia, né? Isso é limpeza interna, né? De dentro para fora. E às vezes é energeticamente. A minha mãe hoje faz assim, minha mãe não segue, mas ela sempre me liga. Eu tive um sonho assim, que quem é hoje? Olha, eu estou me sentindo assim. Em que onda nós estamos? No máximo isso, né? Em que onda nós estamos? Eu sou super energizada. Que onda é essa? Ai, agora não estou mal. Eu estou mal, mas vai passar. Quando termina essa onda, ela fala para mim, quando termina, então já vou marcar aqui. E é isso, né? Acho que praticamente é isso. Você vai vivendo no seu dia a dia, né? Como que você se é. percebe. E a própria serpente mesmo, né? Eu lembro que uma vez, acho que era a onda da serpente, eu comecei a sentir dor no corpo. Eu falei, opa, a serpente conversando aqui comigo, né? Bora mexer esse corpo aí, me mexer em todos os sentidos também, né? Não só o corpo. E aí eu. Ai, foi bem o macaco que me mostrou, né? Que eu tava rígida, né? E aí que eu precisava flexibilizar e aí nossa, terminei a onda surfando legal, né? Eu já tomei um caldo dessa Aí, onda, que a onda, a Simone tá falando da serpente, a serpente é da vitalidade, né? Da nossa força vital, da nossa energia interna. E eu também já tomei um caldo. Eu teve uma onda da serpente que eu passei os 13 dias, os 13. Eu nunca gripo, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ficar doente, assim, né? Sempre fui muito tranquila, assim, com doença. E eu passei a onda inteira, uma enranhentada, horrorosa, horrorosa. Eu nunca tive tão mal, assim. Mas foi um processo muito que eu chamo do Brumadinho, né? Que estourou a barragem de Brumadinho. Porque foi quando eu me conectei de fato com o meu oculto, que é a lua, né? E aí eu deixei as minhas emoções virem. E aí foi logo depois que entrou na onda da serpente. E eu, nossa, era. Eu chorava tanto, era tanto choro reprimido, né? Que veio de todos os lados. Porque a onda inteira trocando essa pele, né? Um processo de cura mesmo, né? De limpeza. Foi uma reconexão emocional que eu passei na onda da serpente. Então também tem muito disso, né? Da gente viver processos não tão agradáveis, né? Mas com ensinamentos, né, Simone? Com muitos ensinamentos pra gente. ai, é isso. Ai, muito profunda, vamos terminar nessa reflexão, já que a gente falou que aqui que é um refletir para expandir. E gratidão pela conversa, pela presença, gratidão a todo mundo aqui que acompanhou, que interagiu. E aí você está falando de ano astrológico, semana que vem tem bate-papo aí com a Márcia para a gente Ai, falar, que né, desse período legal! aí e do próximo ano astrológico também, né? Então também vai ser um papo aí bacana. Maravilha, vou E assistir. antes no dia de dragão, eu vou trazer
O David, que é do Voando com Dragões, Que legal. que vai falar dessa energia. Ele está com um trabalho fortíssimo aí com os dragões, para a gente desmistificar um pouco, né? Porque tem gente que acha que é ficção, tem gente que acha que o dragão é do mal, né? E eles são muito divinos, ele vai trazer É que tem os essa energia dragões, aí, ele vai essa ensinar, distorção. os dragões e os draconianos, que não são totalmente É, diferentes. É isso aí, que legal, muito bom, Simone, parabéns, parabéns pelo seu trabalho e obrigada, uma honra estar aqui, nossa, que muito bom. honrada mesmo, quando você me falou, eu falei, acho que eu vi o áudio, né? Eu topo, eu topo, eu topo, eu topo. Que legal, muito feliz mesmo de estar aqui. Ai, ai. Olha, Não, te seja honro. sempre bem-vinda. Também chegando aí novidades e eu estou sentindo que eu preciso falar. Bora, pode falar, eu preciso falar, preciso entrar numa live e a gente volta a conversar. Combinado, combinado. Muito obrigada e Um obrigada a beijo todos também que a assistiram até todos. aqui. Quem tiver dúvidas, pode nos procurar pelo direct. Eu também encaminho ali para a página Tá na Prática. E também tendo sugestões aí, a gente acaba abordando aqui no canal, trazendo. é, o objetivo é esse mesmo, é de esclarecer. É isso aí. Beijão! Beijão, arro.